Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar um excelente sábado. Você ainda que terá que trabalhar hoje, que Deus abençoe o seu dia de trabalho. Você que não precisa mais trabalhar hoje, que você também venha ter um excelente dia e que você venha aproveitar o dia de hoje, esse final de semana, para investir em você, na sua pessoa. Hoje é 7 de setembro, é o dia da independência, né? Que você venha usar esse dia de hoje, esse final de semana, para investir em você, investir em algo que venha proporcionar que você venha atingir o quanto mais rápido a sua liberdade, a sua independência financeira, principalmente emocional, pois muitas pessoas se encontram presas em aguilhões, em cadeias emocionais. Que você venha aproveitar o final de semana para investir na sua libertação, na sua liberdade. Hoje, cedo aqui estava lembrando da minha vovó. Ela não se encontra mais aqui, Deus já a levou. E estava lembrando dela aqui com saudades. E existe uma coisa que eu tenho falado ultimamente que é processo. Nós estamos no processo. E quando estamos durante um processo, nós não convém ficarmos lastimando, choramingando o leite derramado. Porque não chegamos ao final da trajetória. Se nós estivéssemos no final, aí tudo bem, né? Mas não estamos, nós estamos no processo. Então, o processo, no vídeo anterior, eu falei, nós já temos que ter consciência que o processo existe altos e baixos. Se a semana não foi muito boa, então foi um momento de baixa. Mas agora, refletindo no sábado, se preparando no domingo, principalmente até fazer um passeio, isso é um preparamento. Se você estava cansado, estressado, você fazer um passeio com a sua família e aliviar aquele peso, você está se preparando para a próxima semana, a segunda-feira. Então, se preparando, você pode fazer com que esse baixo da semana se torne alto na próxima. Então, entender que existe altos e baixos é crucial, é muito importante. Por não entendermos isso, muitas das vezes, pela imaturidade da pessoa, é que quando tem alguma dificuldade, ela já quer desistir, a performance dela cai totalmente, ela fica meio na deprê. Isso são tudo sinais de imaturidade, como ser humano, como pessoa. Então, entender isso é muito importante. Acabou de passar apenas a primeira semana. Ainda temos 3 semanas para frente. Então ainda há esperança para trazermos resultados diferentes ainda. E refletir, aproveitar o final de semana e fazer uma reflexão. Como foi a semana é o que vai fazer a diferença no restante do mês. Então, como foi a sua semana? Foi boa? Você determinou certinho, corretamente, como você gostaria que fosse essa semana para a somatória do mês? Porque o mês, nós temos uma meta curta, um mês, 30 dias, que são separados em 4 semanas. E nós conseguimos pegar a meta maior, que é a meta mensal, e dividir ela em 4. Então, nós temos um quarto, né? Para de ali situações, questões a serem feitas por semana. Se a gente vencer cada uma delas, no final do mês a gente conseguirá atingir nossa meta maior, que é a meta mensal. Então, olhando assim, dividindo as coisas, separando, a gente vê que não fica metas tão altas assim. E já falei em algum vídeo também sobre essa importância, não definir metas tão altas logo no começo.
Então coloca uma meta pequena e vai vencendo ela e assim por diante. E cada vitória obtida através dessas pequenas vitórias, busca curtir aquele momento. Façam comemoração, porque essa alegria ali, através de cada conquista, vai estimulando os seus órgãos produtores dos hormônios da alegria. Então você passa a estar mais motivado, mais alegre. E isso começa a ficar viciante. Tá? Eu fiquei uns 10 anos dentro desse ciclo, na época dos meus aprendizados. Antes de começar, assim, foi trabalhoso. Estudar era aquela coisa. Quando eu iniciei, aí começou a ficar gostoso. Fiquei 10 anos como maníaco, dentro de um laboratório, dia e noite, estudando, aplicando na minha vida, sabe? E foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Gostaria muito que vocês pudessem experimentar essa sensação. E a gente está há muitos anos, né? Você tenta e não consegue. Hoje, as pessoas de hoje em dia, né? Então, assim, a gente está um pouco atrofiado. Até nossos sentidos, né? O emocional nosso está meio frio, gelado, travado, enferrujado. E vamos ver se você consegue entender. Imagina uma porta. E quando você vai abrir e fechar, ela fica rangendo, fazendo barulho. Nhec, nhec. O que a gente vai fazer para melhorar? Normalmente a gente tem aqueles sprays, né, uns WD, que a gente vai lá e passa na dobradiça e vai mexendo. O que eu quero dizer aqui, não é porque você passou o WD na dobradiça que ela já vai sair abrindo suave, sem fazer nenhum som. Não, normalmente a gente passa o WD, dá uma mexidinha, passa mais um pouquinho, dá uma mexidinha, e de pouquinho em pouquinho, aquele óleo, a lubrificação vai entrando dentro dela, até o ponto que daqui a pouco a gente consegue abrir e fechar ela suavemente, sem fazer barulho. O nosso emocional, quando a gente está muito tempo assim, sem experimentar tanta alegria constante, ele vai ficando dessa forma, ele vai enferrujando, igual a dobradiça da porta. Então, da mesma forma que a gente tira o ferrugem da dobradiça da porta e deixa ela voltando a funcionar suavemente, é assim com o nosso emocional também. Não é do nada que a gente tira o ferrugem. Então, tem que ser com pequenas ações. E isso que eu estou te dizendo é exatamente esse processo. Defina metas. Pode ser uma meta grande, mas divide ela em partes pequenas. E cada conquista, micro conquistas, curte, vibra, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo quando eu oriento mulheres a fazer dieta. Quando fala de dieta, o que é? Você quer tirar todas as coisas boas, não é? Vamos ser sinceros, você que gosta de bolo. O bolo não é gostoso? Sorvete não é gostoso? Quem gosta de açaí, o açaí não é gostoso? Então, e a gente vai se prevenir desses prazeres. A questão é que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. O problema é que a gente não tem controle, aí come demais, ou acaba de comer, vai dormir, come muito, não faz exercícios. A gente precisa ter essa disciplina e não eliminar os prazeres da nossa vida, né? Falo prazeres no sentido saudável, né? Todo mundo que está ouvindo aí já são pessoas do bem, então a gente não precisa entrar em detalhes sobre esse ponto, né? Então, qual a dica que eu dou? Eu falo, olha, defina suas metas. A meta maior, que é estar no peso ideal, peso X, perder X quilo, mas conforme você vai perdendo, 10 quilos, então dividir em 4 meta, então é 2,5 kg. Perdeu 2,5 kg? Curte. É muita coisa, então se é 10 quilos que você quer perder, divide em 10. Perdeu 1 quilo? Curte. Eu falo, você gosta de chocolate, você gosta de bolo? Então quando você vencer, vai lá e come um pedaço, para dar-se recompensa. E alegra-se, curte ali, que aí você vai fortalecendo. Para os nutricionistas, os especialistas aí de dieta de plantão, talvez falar, não, esse cara tá falando baboseira.
Não, mas isso daqui que eu estou te falando, ela tem a pauta cientificamente. E, na verdade, quando se trata, por exemplo, de dieta, os alimentos não físicos são muito mais prejudiciais do que os físicos que nós nos alimentamos. E quais são os não físicos? As informações furadas que estão aí nas redes sociais, nos portais de notícia. Porque por trás disso daí, pouco ou muito tem ali as mãozinhas, né, das indústrias farmacêuticas e da dieta e emagrecimento, que são as mais ricas do mundo. E não é do objetivo delas que você atinja o seu peso e deixe de consumir as supostas soluções deles. Então, se você pensar um pouquinho, você vai conseguir entender que o buraco é muito mais fundo do que a gente imagina. E muitas das informações que a gente recebemos por aí é tudo furada. São informações transmitidas até a nós, de formas a que eles venham tirar um proveito no futuro. São semeando ideias em nós, na qual favoreçam eles. Então, isso é uma coisa que nós precisamos nos atentar. Aqui eu tenho falado de autoconhecimento, por exemplo. O autoconhecimento é uma defesa para essas coisas. Quando você se conhece, você deixa de ser influenciado. Então, final de semana é para aproveitar para essas questões. Investir em você, investir no seu crescimento. Gostaria de deixar uma frase aqui para vocês que é a seguinte. A maioria dos nossos sacrifícios, elas vêm devido à nossa falta de visão. O exemplo que eu dei da dieta é falta de visão. Por causa disso você sofre, deixa de comer um doce que gosta. Eu gosto muito de doce, de bolo, sorvetes. Eu faz mais ou menos 20 anos que eu defini um peso, fiz uma programação de um peso meu, e daí para cá nunca mais mudei. Eu posso ir na farmácia ali, medir o peso na balança, a diferença que dá é 200, 300 gramas. Nunca passa disso. Já faz 20 anos. E eu não faço nada de especial para manter esse peso, a não ser uma única programação que eu fiz há 20 anos atrás. Então, quando você programa e tem sucesso, acabou. A gente passa, todo o nosso sistema passa a trabalhar em prol disso. Então, emagrecimento não é algo difícil, quando você tem a metodologia correta. Sucesso também não é difícil, se você tem uma metodologia correta e aplica na sua vida e se molda para ter sucesso. Porque as pessoas que não têm sucesso, elas estão moldadas para não ter sucesso, porque o sistema já trabalhou em cima dela nisso. Eu tenho compartilhado os vídeos com vocês nos últimos dias, buscando lhe fornecer conhecimento que ajude a vocês se moldarem, a vocês mudarem a visão pessoal que vocês têm de si mesmo. Porque se a visão pessoal de vocês mesmos não mudarem, não tem mudança externa. Primeiramente, tudo é interno. Tudo é interno. Por isso que nós dizemos, né, que a maior luta é a contra si mesmo. Quando você se entende e vence a si, as demais coisas são irrisórias, são questões de tempo e de você se manter continuando fazendo o que tem que ser feito. Esse processo das micro conquistas, micros curtidas, é um processo que vai voltando a te deixar recheado assim por dentro, alegre, né? Cheio de energia. Então aproveita o final de semana para fazer essa análise, como foi a sua semana, qual é o objetivo do seu mês, invista em você. E como eu acabei de falar, os maiores sacrifícios nossos é na visão, falta de visão. Então quero te ajudar um pouquinho nisso também. Não fique lastimando, choramingando no processo. Não terminou a sua luta. O tempo que você tem para ficar aí choramingando, invista esse tempo em se analisar o porquê não tive o resultado esperado essa semana. O que eu preciso mudar, melhorar na próxima semana.
invista o tempo nisso, invista o tempo na solução, tá? Ficar chorando o leite derramado não leva a lugar algum. Mas também não dê autojustificativa para o resultado não alcançado, entendeu? Apenas analise de forma neutra o porquê do não resultado e crie uma estratégia nova para colocar no lugar. Você não pode só eliminar, você precisa colocar algo novo no lugar. Esse é um grande erro das pessoas. Vou dar um outro exemplo. Quero parar de fumar. Quero parar de beber. Pô, o ato de fumar e o ato de beber é uma válvula de escape para aquela pessoa. E as organizações aí, né, recreativas que buscam fazer tratamento nessas pessoas, só vai lá e quer tirar a válvula de escape dela. Se ela tem aquela válvula de escape, é igual a panela de pressão, precisa daquela válvulazinha girando, senão explode. Aquilo ali é uma forma de defesa que a pessoa desenvolveu. Então tem que entender a raiz do problema e criar uma outra solução para ela. Porque senão a pessoa deixou de fumar, deixou de beber, assim, a gente foi lá e tirou e não colocou algo no lugar, ela pode ir pro crack, pode ir pra cocaína. Então, é isso daí, você não pode só tirar, você tem que colocar um hábito novo. Então, por que não tive resultado? Por causa disso? Tá, então, o que eu vou colocar no lugar? Isso é importantíssimo, precisa. Tá? Então, não errem. Tá? Voltando lá. Analisa, vê o que não está dando certo, coloca uma outra coisa ali no lugar e analise a próxima semana e veja o resultado. Ficou bom? Continua. Ficou muito bom. O que você vai fazer? Vai fazer um ajuste de novo, tá? Então, esse é o processo. Aprendam a curtir o processo. E o que eu queria deixar de mensagem maior não é porque muitas pessoas, ou seja, nós, a maioria das pessoas, nos perdemos no processo. Por causa do processo, do trabalho corrido, das contas ali que tem para pagar, você não tem tempo para si, não tem tempo para a esposa, para o esposo, não tem tempo para o filho, para a filha. Mas, como acabei de falar, nossos maiores sacrifícios é pela falta de visão. Final de semana, por exemplo. Então, você pode tirar um momento para sua família. Mas na correria não tenho tempo, tenho que limpar a casa, isso, aquilo, outro. Falta de visão. Falta de visão. Como eu falei, eu estava lembrando da minha vozinha hoje cedo. Que foi minha mãe. Quando meus pais iam para o Japão, eu ficava com ela cuidava de mim. Eu tenho excelentes memórias da minha avó. Acordando cedo, 4 e poucos da manhã, para ir para o Ceasa buscar, né, coisa por um preço acessível e com a qualidade melhor, para cuidar de nós. Dei muito trabalho para a vozinha. E quantos sonhos, quantos que eu tinha no coração, vontade de, né, por exemplo, ter um sítio, uma chácara, levar ela para ela passar os últimos anos dela lá, que ela gostava da natureza, que eu acabei não conseguindo realizar. Mas, como eu falei, muitas dessas coisas é pela falta de visão. Eu não tenho dinheiro para fazer um piquenique com meus filhos. Mas vamos fazer um raciocínio juntamente aqui. O que é que você está imaginando que seria um piquenique? Por exemplo, aqui em casa, eu tenho um espaço aqui na frente. Eu posso pegar um pano ou um tatame, que eu tenho alguns tatames, posso colocar ali debaixo, perto da árvore ali. Pego um pão, que eu acho que comprei ontem, pãozinho assim, R$8, não deu nem R$9. Tá, compra ali aqueles queijinhos, mussarela, acho que é mussarela. Corto ali, coloco dentro, esquenta ali na frigideirinha ou na maquininha de esquentar, me falha as palavras de vez em quando. Pronto, senta ali com um suquinho, meia horinha, pronto. Isso já vai ficar com uma memória boa na mente das crianças. Depois que a gente fica adulta, a gente fica
esquece alguns detalhes. Quando nós era criança, a gente não queria nada esse negócio de enfeitar o pavão. Nós queríamos estar junto com o nosso pai, com a nossa mãe, não sei, não é? E crianças é a mesma coisa. A gente cresce, a gente fica achando que tem que dar, game, celular, é não sei o quê. Não. O que faz a diferença é a presença, é a convivência. E isso, com a pequena adaptação ali que a gente faz, é possível. A meia hora foi difícil? Poxa, mas duvido que você não consiga tirar 10 minutos, 15 minutos de 24 horas que nós temos no dia. Ontem, na quinta-feira, tivemos reunião aqui em casa. Até lembrei, eu peguei a minha filha, não a menorzinha, que nós temos uma bebezinha agora, minha filhinha de 9 anos. Eu peguei ela, coloquei aqui no colo enquanto nós estávamos fazendo a reunião. Que eu olhei ela e faz alguns meses que eu não fico com a minha filhinha no colo, né? Vou lá à noite, coloco ela para dormir, oro com ela, dou um beijinho nela. Mas quanto tempo que eu não abraço ela e deixo ela aqui encostadinha, sentindo o calor do meu corpo ali. Eu percebi isso. Eu trouxe ela, coloquei aquela no colo. Enquanto estávamos fazendo a nossa reunião familiar, estava ali abraçadinho com ela, que ela estava um pouco inquieta, comum, normal de criança. E rapidinho ela dormiu, apagou. Dormiu tão bem que coloquei ela para dormir. Depois de 2 horas e meia, eu fui buscar ela, ver ela, né? Para acordar ela para ir no banheiro. Já tinha molhado já a cama. Acho que foi tão bom o colo do papai que relaxou. Então, assim, a gente sofre por falta de visão. Sofremos por falta de visão. Visão, ela vale mais do que ouro, vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Sabe por quê? Porque é com a visão que você faz. Existem muitas pessoas, alguns chamam de anjo investidor, por exemplo, que tem dinheiro, muitos herdou de família, tem muita herança, muito dinheiro, e fica procurando pessoas que têm boas ideias para investir. Por quê? Elas não têm visão. Então, por isso eu falo que a visão vale mais do que o ouro, mais do que qualquer quantidade de dinheiro. E o que eu tenho falado para vocês, no final de semana, invista o tempo em vocês, na capacitação, no crescimento de vocês, para abrir a visão, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ou seja, eu estou dizendo para vocês, usar o final de semana para se capacitarem, para quando a oportunidade chegar, vocês não sejam pegos desprevenidos. Tá? Para que vocês não sejam pegos desprevenidos e saibam aproveitar ao máximo. Então, que Deus venha abençoar o seu final de semana, o seu sábado, que você venha investir o dia de hoje na sua independência, porque a independência do Brasil aí já foi conquistada. Agora, talvez você precise conquistar a sua independência. Eu não sei se ela é financeira, se ela é emocional, não sei. Cada um, com seus problemas. Eu também tenho os meus. Mas o que eu posso fazer é compartilhar experiência, compartilhar conhecimentos com vocês, na qual eu posso ajudar vocês a conseguirem combater melhor as guerras de cada dia. Que Deus venha abençoar o seu dia, que seja um excelente dia, um excelente final de semana, abençoado na presença de Deus.